Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de criminologia do nosso curso completo de criminologia para você. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e assim, muito cobrado em provas, tá bom pessoal? Só que fique tranquilo que eu trouxe aqui para você somente a nata, somente os assuntos mais cobrados ali, para que você possa então gabaritar a sua prova de criminologia. No tema de hoje nós vamos falar sobre escolas criminológicas, tá bom? Escolas criminológicas. Nós vamos passar primeiro pela escola clássica, até para nós podermos acompanhar, né? Podemos acompanhar então ali essa linha de raciocínio a qual nós estamos fazendo, traçando para você aluno, para ficar tudo mastigadinho. Então, primeiramente nós vamos falar sobre a escola clássica e depois nós vamos falar sobre então a escola positiva, tá bom? E posteriormente nós vamos falar sobre a escola positiva. Sem mais delongas, vamos então à nossa aula na tela para você ir. Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, pessoal, segue lá, tá bom? lucas.hfonseca, esse é o meu Instagram. Maravilha? Escolas, então, criminológicas, esse é o nosso tema da aula de hoje, né? E só para você entender, nós vamos falar aqui sobre escola clássica. Escola clássica da criminologia. Belezinha, meus amores? Escola clássica, então, da criminologia. Sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, a escola clássica, ela nasce lá no século XVIII. Professor, não estou acostumado a ver xizinho, vezinho e 3 pauzinhos. Não tem problema. Século XVIII, para você, para ficar mais fácil a compreensão aí, tá bom? O que você precisa, então, pessoal, se ater? O que você precisa entender? Que os clássicos, eles são da escola do direito penal. Os clássicos são da escola do direito penal. Pois o quê? Pois eram juristas, tá bom? A sua grande maioria de pensadores eram... A sua grande maioria, tá, pessoal? Nem todos. Existiam, então, sociólogos, antropólogos, tá? Mas a sua grande maioria, os pensadores da escola clássica, eram juristas, né? Os famosos ficou feio isso aqui, hein? Aí, juízes. Bom, dá para entender, né? Letrinha feia, mas dá para entender. Pessoal, então, para os clássicos, o crime, ele era algo definido pela lei, né? Por quê? Se eles eram juristas, pessoal, né? Tende-se, então, a cumprir aquilo que está na lei, tá bom? Então, os clássicos, por a sua grande maioria ser compostos por juristas, então eles defendiam, né? Basicamente, aquilo que estava definido em lei. Então, aqui, o criminoso, ele tinha o quê? O famoso livre-arbítrio, ou seja, ele decidiu cometer crimes, né? Então, utiliza-se o método dedutivo. Método dedutivo, ou seja, parte da lei para julgar. Voltando aqui para mim, eu já dei para você, então, anteriormente, até um spoiler, né? Um spoiler sobre o que nós iríamos falar. Então, quando chegássemos à escola clássica, é justamente isso que aconteceu, certo? Para os clássicos, pessoal, você precisa lembrar no dia da sua prova que para a escola clássica, o indivíduo ele tinha um livre arbítrio, ou seja, ele era igual a qualquer outro ser humano. Entretanto, ele decidiu cometer crimes. Esse indivíduo decidiu ser criminoso. Ele decidiu por livre, espontânea vontade, não pressão, mas vontade, a pular ali, por exemplo, na fazenda do indivíduo e pegar a galinhazinha, o galo, o patinho. Ele decidiu tirar a vida do próprio irmão, do próprio amigo com um tiro na cabeça, né, com um pedaço de pau, que lá que fosse, tá? Fato é que para a escola clássica, o indivíduo ele tinha o livre-arbítrio, né? Ele tem, na verdade, o livre-arbítrio, ele comete crime se ele quiser, tá? Por livre e espontânea vontade. Você viu comigo aqui também? Deixa eu voltar aqui. Essa palavra aqui, ó, dedutivo. Isso aqui vai confundir muito lá. Você já viu comigo em aulas anteriores, lá nas primeiras aulas, né? Sobre diferenciando a criminologia do direito penal, tá bom? Olha que interessante. Nós temos aqui falando do método dedutivo. Vamos ver aqui, ó, dedutivo, né? Que tá aqui, ó, dedutivo, certo? Dedutivo. E vemos também aqui que tem a ver com a escola do direito
penal, né? A escola clássica, né? Método dedutivo e também escola do direito penal. Corroborando com aquilo que você viu comigo anteriormente da diferença da criminologia e do direito penal, tá bom? E uma observação que eu trouxe para você aqui, que para essa escola, ou seja, para a escola clássica, pessoal, o delinquente e o não delinquente, eles não são pessoas essencialmente diferentes, apenas fizeram escolhas diferentes. Então, conforme eu falei para você, para os clássicos, você precisa gravar isso, tá? O indivíduo, ele tinha o famoso livre-arbítrio. E essa palavra livre-arbítrio, você precisa ligar à escola clássica. Por quê? No dia da sua prova, o seu examinador, perdão, ele vai querer falar que livre-arbítrio, ou seja, o indivíduo cometia crime se ele quisesse, tem a ver com a escola positiva. E não, o positivismo, a escola positiva, é outro assunto. É outra coisa que você vai ver comigo posteriormente a essa aula, tá? Então, para os clássicos, o indivíduo tinha o seu livre-arbítrio. Ele cometia crime se ele quisesse. Aqui na tela. Então, através aqui, ó, do emprego do método dedutivo, que tem a ver aqui com o direito penal, né, com os clássicos, parte-se então da regra geral, ou seja, das normas jurídicas, das famosas leis, né, para analisar o fenômeno criminal. E através dessa análise eu posso então deduzir algo. Posso deduzir algo, por isso que fala método dedutivo ligado ao direito penal, tá bom? Então eles também possuem o quê? Pouca preocupação com a etiologia, né? Ou seja, o estudo da razão pela qual alguém decide cometer um crime, né? Estudo da razão, na verdade é pelo qual, né? Pelo qual alguém decide, então, cometer um certo tipo de crime. Então veja que aqui, né? Para a escola clássica, pessoal, eles tinham pouca preocupação com étios. Você viu comigo também em aulas anteriores, né? Pouquíssima preocupação com esse étios, ou seja, por que o indivíduo cometeu o crime? Será que ele tem um distúrbio mental? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo na motivação do crime? Por que ele cometeu certo tipo de crime dentro de uma sociedade, né? Então os clássicos eles não queriam saber por quê, ou seja, o étios, né? Qual foi a causa, né, que levou esse camarada a ser criminoso? Mas eles estavam muito preocupados em punir. Cara, você tem um livre-arbítrio. Você cometeu o crime? Cometeu. Foi uma decisão sua, exclusivamente sua. O problema é seu. Cometeu, vamos aplicar a lei. Aqui todo mundo é juiz, filhão. Aplicou, cometeu o crime, aplica essa lei e vai ser preso. Então veja que na escola clássica, pessoal, a qual nós estamos dando agora, eles não estavam nem aí, pouco se lixando para o étios, ou seja, para o que levou o indivíduo a cometer o crime. Eles queriam muito mais a pena, né? Nós vamos então apenar esse indivíduo que acabaram de cometer um certo tipo de crime, beleza? Slide na tela aqui para você. E também aqui embaixo, ó, os clássicos, eles preocuparam-se, né, em fundamentar, delimitar e legitimar o quê? A própria pena, porque eles eram muito ligados, pessoal, a leis, né? A leis, a códigos. Leis, os famosos códigos, né? Então, eles delimitavam, né, suas ações totalmente em legitimar a pena através de leis e de códigos, tá bom? Então, aqui também, ó, forneceram panorama legislativo, humanitário e racional, mostrando que a pena poderia e deveria ser útil, justa e proporcional, né? Então, se nós fôssemos pegar aqui um ponto positivo da escola clássica, nós podemos até destacar isso. E não é somente aplicar a pena sobre o indivíduo, né, pessoal, que cometeu um certo tipo de crime. Deixa eu pôr um pouquinho para frente aqui, para ficar mais perto do microfone. Para os clássicos, meus amores, né, não é somente prender, mas a pena tem que ser o quê? Tem que ser útil. Será que se eu colocar o camarada atrás das grades, vai ser útil fazer isso? Eu posso dar uma fiança para ele, por exemplo, né? Será que é justo eu prender um cara que cometeu um homicídio? É justo ou não? Será que é proporcional? Ou seja, será que o camarada ficar 10 anos preso é proporcional ao crime que ele cometeu, que foi de furtar uma galinha
no terreno, na fazendinha, ou no sítio do vizinho dele ali. Será que, pô, o cara pegou uma galinha para comer? Será que ele tem que ficar 10 anos preso? Então, como a escola clássica eles eram muito mais juristas, eles tinham essa preocupação da pena ser útil, justa e proporcional, né, ao certo tipo de crime que aquele indivíduo acabar então de cometer. Belezinha? Dando continuidade aqui. Então agora nós vamos falar sobre alguns expoentes, né? Opa, slide para você na tela. Alguns expoentes da escola clássica, né? Que você precisa então gravar. Você precisa anotar, porque isso aqui despenca em prova. Uma pausa para uma água de 2 segundos. Prontinho, deu 1,5 segundos, hein? Acabei de contar aqui. Ó, expoentes, então, da escola clássica. Nós temos aqui o famoso Marquês de Beccaria, né? Ou César Bonezana. Professor, são pessoas distintas? Não, meus anjos, não. Você precisa fazer essa associação. Marquês de Beccaria e César Bonezana é a mesma pessoa. É esse rapaz bonito aqui, ó, dessa foto que eu separei para vocês, tá? É a mesma pessoa. Marquês de Beccaria, César Bonezana. Nós temos aqui o Feuerbach também. Você vai ver comigo aqui sobre ele. Nós temos aqui o Carrara, ou Francisco Carrara, tá? Nós temos aqui o Carminani, né? O famoso Giovanni Carminani. E o Jeremy Bentham, tá? O Jeremy Bentham, esses são os principais expoentes da nossa escola clássica da criminologia, beleza? Vamos começar aqui então falando sobre o Marquês de Beccaria, disparadamente o mais cobrado em prova, tá? Ou o famoso César Bonezana, você pode escolher o nome que você quer dar para ele. Marquês de Beccaria, ou o famoso César Bonezana, pessoal, ele foi um jurista italiano, tá? Então ele é da escola italiana de juízes, tá bom? E ele tem uma obra muito, mas muito importante, a qual você precisa gravar, tá bom? E essa obra é chamada do quê, meus amores? Dos Delitos e das Penas, de 1764. O ano você não precisa gravar, tá? Eu coloquei mais o título de curiosidade. Mas linkar o César, né, Bonezana, o famoso Marquês de Beccaria, com essa obra dos Delitos e das Penas, sim, você precisa gravar. Lembrando que é esse indivíduo aqui o qual eu estou falando dele, tá bom? Beleza? Então, Beccaria, pessoal, ou César, por que eu falo ou, né? Beccaria ou Bonezana, né? Vou colocar aqui Bonezana, e você possa assimilar que é a mesma pessoa. Bonezana. Ah, peraí, vai caber? Vai. Bonezana, tá? O famoso Marquês de Beccaria. Ele dá ênfase ao quê? A proporção, ao equilíbrio entre o quê? Os delitos e penas, para que a punição não seja injusta. Então veja aqui que o famoso César Bonezana, pessoal, mais uma vez eu vou reforçar aqui, grave este nome porque cai muito em prova, tá? Então veja que para esse expoente, né, o Marquês de Beccaria, o famoso César Bonezana, ele era contra as injustiças da aplicabilidade da lei. Cara, se o indivíduo pegou uma galinha no quintal, não vamos colocar o camarada 10 anos preso. Coloca lá 1 mês de detenção para que ele possa prender, né? Sei lá, 15 dias que seja. Agora, se o indivíduo mata uma pessoa num crime passional, sem motivo algum, cometeu porque quis, né? Porque é realmente um criminoso, a pessoa tem maldade no coração, meu, bora lá atacar aí, sei lá, uns 15, 20 anos dessa pessoa aí, simplesmente quis matar na maldade, vamos ser maldosos também, vamos colocar 20, 30 anos, ou seja, o Bonezana, ele era contra as injustiças. Então, deste livro, Dos Delitos e das Penas, ele vem justamente trazer isso, né? Que a pena ela precisa ser proporcional ao crime que o indivíduo acabar então de cometer. Belezinha? Voltando aqui slide na tela, tá? Então, a sua obra, conforme eu falei, destaca-se o quê? Pela teoria ou o princípio da separação dos poderes. De acordo com essa teoria, o poder deve ser separado em 3 funções, dotadas de igualdade. Então, o Bonezana, ele defendia, né, o famoso poder executivo, também o legislativo e o judiciário, né? Os famosos três poderes que regem, né, muitas leis de muitos países, tá bom? Falei de Bonezana, nós vamos falar agora sobre o Feuerbach,
Vamos falar agora sobre o Feuerbach, né? Ele foi o quê? Principal redator do Código Bávaro de 1813, né? Ele situou o direito penal dentro do direito público, porque uma coisa é você ter o direito público, outra coisa é você ter o direito penal. Então ele fez, né, o Feuerbach fez essa conjugação do direito penal, né, no direito DP, vai ficar tudo igual, DP, né? Aqui, ó, direito público, tá? Ele inseriu, então, né, vamos dizer assim, o direito penal dentro do direito público, tá? Ele separou o quê? O direito penal do processo penal, porque no direito penal, né, você aplica as penas, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui em cima. No processo penal, né, você executa as penas. Executa as penas. Beleza? Então ele separou o direito penal do processo penal. E também, Feuerbach, então, ele fez a distinção entre crimes e outros tipos de ilícitos. Beleza? Uma observação que eu trago para você: como os conhecimentos de Feuerbach, pessoal, não são criminológicos, mas tipicamente jurídicos, tá? Eles não costumam ser cobrados em questões de provas, mas... Sempre tem um mas, né, professor? Exatamente. É preciso saber que o autor pertence à escola clássica. Então, você não vê o nome do Feuerbach, né, dizendo ali que ele foi, né, que ele fez, então, ele separou, na verdade, ele inseriu o direito penal dentro do direito público, ou que Feuerbach, né, ele separou o direito penal do processo penal. Não. Quando você vai ver, então, por exemplo, o nome do Feuerbach em questões, né, em questões ali de provas de concurso, pessoal, falando que ele pertencia à escola positiva e não. Né, eles vêm fazer esse contraponto, ou seja, vêm colocar, né, misturar para que a sua cabeça dê uma pane, um parafuso. Não. Feuerbach pertence à escola clássica e não à escola positiva, tá? Mais uma vez. Então, na sua prova, eles não vão vir então cobrando qual foi as principais ideias de Feuerbach. Não, isso é muito difícil de ser cobrado em prova. O que eles vão fazer é pegar Feuerbach e colocar como um dos expoentes da escola positiva. E não, ele é um expoente da escola clássica, tá bom? Da escola clássica, beleza? Voltamos aqui. Nós temos também aqui o Jeremy Bentham. O nome dele é legal, né? Jeremy Bentham, né? Ele é um filósofo inglês do século, né? Do século XVIII e século XIX. Ele defendeu a construção de panópticos, pessoal. Panópticos. O que são isso? O que é panóptico? O que seria panópticos, professor? Seriam o quê? Sistemas de construções prisionais que permitiam, com o mínimo de esforço e o máximo de economia, obter o máximo de controle dos condenados. É basicamente você construir esse tipo de prisão aqui, pessoal, né? Onde você consegue segregar o máximo de pessoas possível em um mesmo lugar, tá bom? Olha para você ver então que tipo de prisão legal, né? Várias celas, muitas, mas muitas celas, então, e o guarda ali no meio, né? Ficando ali no meio do pátio. Ou seja, um dos pensamentos do Bentham, né, do Jeremy Bentham, é você fazer essas construções, né, através de famosa panópticos, né, onde você faz grandes construções, ó, construções grandes, e aí você acaba fazendo então várias celas, né, dentro dessa construção que você fez, tá? Ou seja, você segrega, você prende mais pessoas, né? Você consegue concentrar mais pessoas em um só lugar ali, tá bom? E atualmente, né, existem alguns sistemas de penas também alternativas que são dotadas de características panópticas, pessoal. A exemplo da tornozeleira eletrônica, né? Tornozeleira eletrônica. Voltando, professor, mas não é somente segregar ou colocar as pessoas tudo num só lugar? Não.
O sistema panóptico, pessoal, aqui do Jeremy Bentham, que defendia, é você controlar mais pessoas com pouco esforço, entende? Então, através dessas tornozeleiras eletrônicas, você consegue, então, grampear o tornozelo de vários indivíduos, né, dentro de um estado, dentro da sociedade, né? Então, várias pessoas com tornozeleira, e você faz, então, o controle através, né, da forma eletrônica. Então, vai ter um painel ali, você consegue, então, através do GPS, fazer o controle dessas pessoas. Então, veja que não há um esforço muito grande do Estado, a não ser financeiro, né? Vamos dizer assim. Mas você não coloca ninguém vigiando, né? Por exemplo, ali, indivíduo por indivíduo 24 horas. Não, ele vai ficar com tornozeleira eletrônica. Se ele fizer algo de errado, deve apitar numa central, né? Ou algum tipo, né? Muitos estados ali conseguem fazer diferentes meios, né? Para poder fazer o acompanhamento dessas tornozeleiras eletrônicas. Então, muitos estados acabam tendo ali alternativas distintas. Mas fato é que, através dessas tornozeleiras, você consegue, então, por exemplo, em um só lugar, fazer o controle de todos eles. E aqueles que passam dos limites, ultrapassam as linhas, né? Ou a polícia consegue identificar quem é e vai atrás. Então, você consegue aumentar o número, né, de tornozeleiras com pouco esforço ali, por exemplo, do Estado, conforme eu falei, a não ser financeiramente. Belezinha? Show de bola? Nós temos aqui também o Carrara, né? Opa, slide na tela. Nós temos aqui o Francesco Carrara, tá bom? Ele criou o que, pessoal? Critérios com base no seu pensamento que buscou o equilíbrio entre a lei e as responsabilidades da sociedade. Então, o Carrara, ele fazia esse contraponto, aquilo que é lei, né? Vamos colocar a lei como um bonequinho aqui, tá? A lei representando um bonequinho. E nós temos do outro lado a sociedade, né? A sociedade onde existem aqui, ó, cada bolinha é uma cabeça, né? Cada bolinha é um indivíduo, na verdade, dentro da sociedade, né? E essa soma de lei mais sociedade, né? É igual, então, né? É igual, por exemplo, a responsabilidade, né, social de prevenir muitas vezes o crime, tá? Então, por exemplo, o Carrara também ele defendia a abolição da pena de morte na Europa, tá? É interessante você se ater a isso aqui, pessoal, né? Que o Carrara, então, ele defendia o que? A abolição da pena de morte na Europa. Ele era contra a pena de morte, tá? Então, o Carrara, ele não concebia a pena como uma restrição pelo mal praticado, mas sim como um instrumento necessário para eliminação de uma ameaça social. Então, se o indivíduo aqui ele era criminosinho, né, estava ameaçando a sociedade, cabe então que a polícia, né, a polícia, carrinho feio, né, pessoal? Ó, cabe então a polícia ir atrás, então, o policial dirigindo aqui, ó, desse indivíduo e prendê-lo. Se é uma ameaça social, prende o indivíduo, pronto, acabou. Mas Carrara era contra, então, a pena de morte, tá? E nós temos aqui o Carminani, né? O Giovanni Carminani, que é esse indivíduo aqui, ó, bonitão, né? Coloquei na foto para vocês darem uma olhada aí nele, tá? Então, para Carminani, né? O direito de castigar não tem fundamento na justiça moral, mas sim na necessidade política de manter-se a paz social. Então, para o Carminani, na parte moral não tem lógica você prender o indivíduo, mas é necessário para que você possa então manter a paz social, tá bom? Então, no que se refere à pena, né, o Carminani ele defendeu que esta pena tem como função evitar delitos futuros e não se vingar dos delitos passados. Então, para o Carminani, ele entendia a pena, pessoal, bem diferente do que a gente entende, né? É muito mais você evitar, você segregar o camarada, ou seja, você prender um indivíduo que cometeu crime, é muito mais vantajoso porque você evita com que daqui para frente ele cometa crimes e não como um castigo em cima daquilo que ele cometeu. Então, se o indivíduo matou alguém dentro da sociedade, né? Você prendê-lo não é um castigo. Você prendê-lo é evitar que mais pessoas
possam ser mortas. Esse, então, é o pensamento de Giovanni Carminati. Beleza? Uma pausa de 3 segundos para uma água. Maravilha, estou sendo de resfriado, mas tudo vai dar certo, né, pessoal? Então vamos resolver aqui 2 questõezinhas para a gente massificar, né? Para que a gente possa, então, intensificar e massificar o nosso aprendizado de hoje, tá? Vamos lá. O autor da obra Dos Delitos e das Penas, que pertence à escola clássica, pessoal, a escola clássica dos delitos e das penas, show de bola. É quem? Ou foi quem, pessoal? Carrara? Não. Garófalo? Não. Carminati? Não. Sobrou quem? Marquês de Beccaria, o famoso César Bonesana. Né? Eu falei para você que isso aqui cai em prova, despenca em prova, então é muito importante você assimilar o nome Marquês de Beccaria ou César Bonesana, a mesma pessoa, tá? Com a obra Dos Delitos e das Penas, tá bom? É muito, mas muito cobrado em provas de concurso público de verdade. Belezinha? E por fim aqui, vamos lá. Um dos principais expoentes, pessoal, da escola clássica, ó, é bom você circular, tá? Faça a prova circulando, tá bom, pessoal? As principais palavras. Ó. Então, um dos principais expoentes da escola clássica que defendia a abolição da pena de morte foi... Quem que você viu comigo aqui atrás que defendia a abolição da pena de morte? Vamos ver se você anotou certinho no seu material. Nina Rodrigues? Não. Nina Rodrigues você vai ver comigo lá na escola positiva. Na aula posterior a essa, tá bom? Lombroso? Não. Lombroso também, escola positiva, tá? Foi Carrara? Não. Carrara não. Peraí, pessoal, peraí. Calma aí, deixa eu só pegar a borrachinha aqui. Aqui, pronto. Agora foi. Agora sim. Um dos principais expoentes da escola clássica defendia a abolição da pena de morte. Foi Carrara, por questão logística que nós vamos passar. Foi Freud, pessoal? Não, nada a ver, né? Foi justamente quem? Carrara, né? Carrara, então, ele defendeu a abolição da pena de morte, conforme você vai ver comigo aqui, ó. Ó, a fotinha dele aqui. Cadê? Aqui, ó. Ó, Carrara. Esse indivíduo bonito aqui, ó. Carrara, né? Ele defendia, então, aqui, ó, a abolição da pena de morte na Europa, tá? Um dos defensores, então, da abolição da pena de morte. Então, nosso gabarito... Opa, esse aqui é a próxima aula. Aqui, nosso gabarito, Carrara, letra C de Cristo. Me ajude a passar no concurso. Belezinha, pessoal? Então encerramos a nossa aula de hoje, tá? Aula de hoje não, aula de agora, né? Você que tá vendo aí a aula uma atrás da outra, então não é a aula de hoje. Continue estudando se você tem tempo, tá bom? Encerramos então essa aula, esse bloco, tá bom? Nós vamos então dar continuidade com a escola positiva no próximo bloco. Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima aula.